E nós temos a honra e o privilégio de estar aqui conosco hoje o Dr. Luciano Góes. Me deram um currículo para ler, mas o currículo é bastante extenso e nós, como estamos querendo ganhar tempo, eu preferiria, obviamente respeitando o professor Luciano, e eu tenho certeza que ele entenderá isso, mencionar a obra do professor Luciano, que foi o primeiro contato que eu tive com o professor, foi através da sua obra, que é realmente uma obra que deve ser lida por todos, é bastante interessante, profunda, e que é a tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, O Racismo como Base Estruturante da Criminologia Brasileira. Então, essa obra eu acho que resume bem o professor e seu trabalho, e ele, eu tenho certeza, vai me perdoar por não ler o seu longo currículo, longo e devido currículo. Professora Adriana Cruz, doutora Adriana Cruz, que é juíza federal, um evento inesperado ocorreu, ela me mandou uma mensagem ontem e ela não poderá estar aqui hoje. E aí nós tivemos também o privilégio e da presteza da professora Catiúcia Ribeiro, que é professora aqui da Escola da Magistratura, que resolveu contribuir conosco e submeter a um evento que ela foi pega absolutamente de surpresa, mas que também é conhecida do doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estudo de Filosofia e Ciências Sociais, e que seguramente abrilhantará o nosso evento. Ao meu lado, o professor Alvo Marink, meu professor de longuíssima data, e, como eu disse, eu vou fazer só as apresentações, e acabei de fazê-las, e vou passar a palavra ao professor Alvo Marink para conduzir o evento. Bom dia a todos. Me desculpem que eu estou um pouco afônico, mas nós vamos dar início ao tema de hoje, que é crime, controle e raça. Reflexões. E hoje é dia 13 de maio. Portanto, vai falar o Dr. Luciano Góes, que é doutorando em Direito pela Universidade UNB. Passaria a palavra, então, à Sua Excelência. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, uma honra voltar ao Rio de Janeiro para falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, as minhas andanças, né? Principalmente no dia de hoje, né? E antecipadamente quero agradecer ao Dr. César pelo convite, né? Que muito me honra. Falar em crime, raça e controle e racismo, né? De uma forma direta ou indireta, no dia de hoje é muito mais simbólico, né? Há 131 anos, né, a Lei Áurea era assinada. Agora sim, né? Eu estava falando, vocês não estavam me ouvindo, é isso? Não, gente. Não, foi a gravação. Bom, não, então não tem problema. Tá? Então volto para os 131 anos, tá? A assinatura da Lei Áurea. Naquela ocasião, né, foi-nos prometida a liberdade. E eu gosto de pensar, principalmente a partir da criminologia, que é o meu lugar de fala, né, e não apenas de uma criminologia crítica, né, ou de uma criminologia cultural, né, a partir da perspectiva marginal. Né. Por que marginal? É um adjetivo que eu gosto muito. Por estar nas margens. Né? Assim que a nossa criminologia, assim que o nosso saber foi construído, estar além do centro, estar na margem do centro, né? Centro enquanto produção de saber e de poder, né? Então, Europa, Estados Unidos, nós somos aí os marginais, né? desse saber. Só que é um saber que vem com muita potência,
né? Porque estar à margem é estar no outro lado do sistema, né? É estar remando contra a maré, é estar lutando pela sobrevivência. E a minha perspectiva marginal vem exatamente dessa resistência. Dessa resistência que luta todos os dias para ser ouvida, pelo menos. Né? Que luta pela sua sobrevivência. E não só pela sua sobrevivência, pela sobrevivência da comunidade. Porque nós, enquanto população negra, nós não somos nada sem a nossa coletividade. Né? Nossos ancestrais já deixaram isso muito claro. Então, sair da margem, para mim, né, não é apenas um jogo de palavras. Né? Eu nasci num dos morros de Florianópolis, né, uma das comunidades de Florianópolis, e quando ingresso na Universidade Federal, me deparo com pouquíssimos corpos semelhantes. Né? Um dos corpos semelhantes que eu encontro está exatamente no livro de Lombroso, de Baradão. Né? Quando eu leio, né, O Homem Delinquente, do Lombroso, né, que depois eu vou entrar um pouquinho nesse tema, eu me vejo nas páginas. Quando ele descreve o criminoso nato, ele está descrevendo o Luciano. Né? O Luciano que é apenas mais um. Né? Então, quando eu falo, não é, de novo, um jogo falar que eu sou um sobrevivente. Ainda mais no contexto que nós vivemos hoje. Né? E estar na universidade, né? Falar sobre racismo, pontuar sobre racismo, principalmente no campo do direito, é muito complicado porque nós não falamos sobre direito. Né? Para a sociedade brasileira como todo, o racismo não existe. Na academia de direito, muito menos. Né? Nós passamos 5 anos falando sobre inúmeras coisas, mas nada é pontual. Nada é pontuado em relação a raça, racismo, né? Ou, né, muito pouca coisa. Né? Quando surge um professor, né, eu tive a sorte dessa professora ser Vera Andrade, né? Aí as coisas, né, facilitaram um pouco para o meu lado. Né? Se não fosse por ela, eu não teria falado, né, porque isso não é coisa da academia. Né? E falar desde a academia é um problema porque estruturada na sua branquidade, na sua branquitude, não pode haver, né, uma aproximação entre o pesquisador e o objeto. Né? Então, é algo como se eu for falar na academia sobre racismo, eu vou estar falando de mim mesmo, então não pode ver isso, enfim. Né? Mas se não for para falar de mim, falar de nós, o que eu vou estar fazendo na academia? Né? Mas ainda é um grave problema falar sobre isso na academia. Bom, sobre o tema da palestra, do ciclo, né, das reflexões aqui trazidas, eu quero começar exatamente sobre controle. E aí, quero deixar já apontado que para falar, obviamente, para falar de Brasil, nós temos que falar de racismo, né, em qualquer área do saber. Né? Toda área do saber que se negue a falar sobre racismo e suas influências, né, seus reflexos e suas consequências, né, vai estar legitimando esse racismo, vai estar potencializando esse racismo no exato momento em que oculta. Né? Racismo para nós é realidade. Né? Começando com o nosso panorama atual, nós somos a terceira maior população em situação de cárcere do mundo. Dessa terceira maior população em situação de cárcere do mundo, né, os negros são 70%. Né? Então, para ficar nesse direito penal declarado, né, temos que falar que se o nosso sistema é lastreado pelo racismo, e né, então nós temos um sistema de controle racial. E esse sistema de controle racial no Brasil começa exatamente com o seu descobrimento. Né? E aí, puxando um pouco, né, já trazendo as reflexões de Mambembe para falar sobre necropolítica como fundadora da nossa sociedade. Né? Ou seja, a violência ela é inata da nossa sociedade. E se ela é inata da nossa sociedade, o direito penal também o é. Né? Nosso direito penal ele é racialmente seletivo.
Por isso que essa população carcerária, essa clientela, né, não é obra do acaso, né, é resultado de projeto político, né. O encarceramento em massa nada mais é do que uma atualização do sistema de controle lá, né, dos 132 anos atrás. É um sistema punitivo escravagista, direcionado ao corpo, né, direcionado à objetificação, onde a desumanização ela é a tônica desse sistema, né. As violências que nós encontramos no cárcere, então, não são também alheias a esse sistema, né. O sistema que nos propõe, que nos promete o direito penal de cunho liberal, lastreado pela igualdade, né, é falho, é falso. Nosso direito penal é falso, né? Acreditar no direito penal como solução para alguma coisa, né, é se nortear por uma mentira, né? Mas uma mentira para alguns, para outros ele é uma realidade. Porque esse direito penal em que pese, né, propor uma segurança, né, uma paz pública, sei lá que em momento que isso possa acontecer, ele se manifesta na violência diária, né? No cárcere a gente vê muito isso, a gente sabe disso, mas não apenas no cárcere, né? Eu só quero pontuar o cárcere para falar dessa programação que o racismo tem nesse sistema de controle, né? E na atualização, né? Porque antes nós tínhamos senzalas na abolição, né? Quando nós passamos para uma democracia, e logo depois uma democracia racial, né? Nós temos aí as periferias, as favelas, e depois nós temos a prisão, né? Tudo no mesmo contexto, né? Ou seja, não há uma ruptura com o sistema punitivo direcionado ao corpo negro, né? Muito pelo contrário, há uma remodelização. Ele vai se modelando, vai se reformando conforme o contexto em que nós vivemos, né? Por isso, hoje, a nossa prisão, nosso sistema carcerário, ele é racializado, né? Nosso encarceramento em massa, né? Não gosto muito desse termo, encarceramento em massa, né? Prefiro o encarceramento na massa preta, né? Porque é isso que nós temos. Ele nasce exatamente em 1891, né? Com o nosso Código Penal, né? Código Penal Republicano, né? Ou seja, a gente sai da abolição com uma nova proposta, né? Em que uma das propostas é o trabalho obrigatório, né? A prisão como trabalho obrigatório. Então, se nós temos a prisão como manifestação primordial do sistema penal, do nosso sistema penal, né, já que é a única resposta que o sistema nos dá, pelo menos esse declarado, né, cometimento de crime é igual prisão, né, ou melhor, é igual criminoso, cometimento de crime, melhor dizendo, né, reformulando a minha lógica, cometimento de crime, criminoso, cárcere, né. Se isso fosse verdade, né, nós chegaremos no momento, né, que fala isso, por exemplo, o Zaffaroni, em que toda a população, né, estaria encarcerada, né? Todos nós, em algum momento, né, estaríamos ou passaríamos pelo cárcere, né? Isso só para mostrar como um direito penal é falho, né? Como o princípio da igualdade que estrutura esse direito, né? O braço punitivo do Estado, ele é falso, né? Por isso ele é seletivo, né? Porque não há um sistema que possa punir todos os crimes que estão no nosso ordenamento punitivo, né? E aí não só Código Penal, mas também as leis extravagantes. Enfim, quando a gente sai desse sistema, né, no pós-abolição, nós temos a criminalização de várias manifestações, né? A vadiagem, né? Quem era vadio no pós-abolição? Era quem não trabalhava. E quem é que não trabalhava? Era o negro que não trabalhava, né? E não trabalhava porque não era qualificado, né? Porque, obviamente, só trabalhava sob a violência, sob o estalo da chibata, né? Então, nós temos uma concepção de trabalho que tem que ser revista nesse momento, que é lógico, né? Se o trabalho significa açoite, né? Dor, né? Acho que nenhum de nós aqui também, né,
gostaríamos de trabalhar, né? Isso era uma consequência do sistema, né? Claro que tem toda uma conjuntura colocada, né? O projeto político de branqueamento da população brasileira também está colocado, né? Isso a gente não pode perder de vista, né? Quando a população civilizada, né, superior, depois eu quero voltar nisso porque eu vou ter que falar de Lombroso, óbvio, e de Nina Rodrigues também, né? Mas quando essa população superior, né, a raça branca superior é trazida para o Brasil, inclusive com custeio do Estado brasileiro, né, ela vem para branquear o Brasil, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu venho de Santa Catarina, né? A Europa brasileira está colocada lá, né? Todas as colonizações, ou todas não, tá, mas algumas, né, para não cometer, né, um erro muito grave, né, um pouquinho grave ainda, né, pode ser, muitos dos povos europeus, né, considerados superiores, estão lá em Santa Catarina colocados. E é muito engraçado quando acontece, por exemplo, numa cidade, em Criciúma, acontece a Festa das Nações, né, todo ano tem. Né, então lá tem, né, as populações, né, a alemã, polonesa, né, até chinesa tem, enfim. E aí tem a população negra, né, como se nós fosse apenas um pedacinho de África, né? Acho não, tenho certeza que, bem, para eles não significa muita coisa, né? Não tem a intenção, isso nunca passou pela cabeça, né, da branquidade colocada no poder, de especificar, né, o que é a África, quais são as influências e o que o Brasil, o quanto o Brasil deve, né? Muito pelo contrário, né? Visando, né, o politicamente correto, né, colocam lá as questões africanas numa vala comum só. Enfim. Então, nessa conjuntura, né, pensar o controle punitivo, né, do Brasil, né, no pós-abolição é fundamental, né, porque ali nós temos uma cisão do nosso direito penal. Né, ali nosso direito penal ele se divide, né, o direito penal liberal é esse que promete igualdade e liberdade, ele vem estabelecido no Código Penal, né, mas a prática não é assim. Para falar sobre isso, sobre as promessas, né, acho interessante a gente pensar também, né, como a Revolução Francesa, por exemplo, se manifestou nesse sentido. Né, todos nós, né, em termos mais ou menos, né, de uma maior amplitude, menor amplitude, enfim, né, conhecemos, sabemos do que foi a Revolução Francesa e o que significou liberdade, igualdade e fraternidade, né? O quanto isso foi colocado como uma marcha para o progresso da humanidade, da civilização, né, em termos de direito, né? Enfim, direitos fundamentais, inclusive. Né? O problema é que, enquanto a Europa, né, a França, os jacobinos, gritavam isso aos quatro ventos, né, aqui na margem sul-americana, uma pequena ilha, né, também falava a mesma coisa, também gritava a mesma coisa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Estou falando do Haiti, né? Que era colônia francesa, né? Na mesma época. Né? O que a França fez? Não, senhores. Né? Jacobinos pretos nunca antes na França, né? Na história da França. Enfim, né? A França combate, né, a Revolução Haitiana, né, tentando manter a sua colônia. Né? Inclusive manda, né, um dos seus medalhões, manda Napoleão, né, que é vencido. Né? E Haiti se torna independente. Né? A primeira Revolução Negra, né, com sucesso, né, que nós sabemos, que vai ter muita influência, né? Depois de Palmares vai ter muita influência no Brasil. Né? Mas a resposta que o mundo, né, que o mundo racializado, né, colocado, né, nessa dicotomia entre colonização e colonialidade, dá para o Haiti, não é só para o Haiti, é para todas as outras populações negras, né, das Américas, por exemplo. Né? A partir dali foram colocados vários embargos ao Haiti. O que nós temos no Haiti hoje, né,
tirando, né, a catástrofe natural, é resultado desses embargos econômicos. Né? Foi uma resposta muito clara pela ousadia dos negros haitianos, né, dos jacobinos haitianos. Né, que o mundo branco, né, dominante e hegemônico, na sua branquidade, não aceitaria, não toleraria, né, tal ameaça, tal afronta. Né? Então, temos esses castigos colocados. Né? No Brasil não foi diferente. Né? Nós temos a Palmares, por exemplo, né? A resposta que o Brasil dá a Palmares, não só a Palmares, todas as outras revoluções, né, têm o mesmo significado. Né? A violência direcionada ao corpo como uma bandeira, né, da resposta que será dada. Enfim, nessa perspectiva, né, trazer Lombroso é importante, né, porque ele vai falar exatamente sobre essa promessa da igualdade, né, sobre esse pressuposto do nosso direito como se todos somos iguais, qualquer cometimento ao crime, né, todos seremos punidos igualmente. Né? E ele vai falar que isso é uma farsa. Né? Estou falando Lombroso em 1874, 76, né? Até um pouquinho antes. Né? Ele vai construir a ideia do criminoso nato, aquela pessoa que nasce para cometer crimes. Né? E, portanto, deve ser presa o quanto antes e presa por mais tempo, né? Inclusive com penas indeterminadas. Se a pessoa ela é uma criminosa nata, não há nada que a sociedade possa fazer para resguardar a sua segurança, a não ser encarcerá-la. Tá? Lombroso constrói a ideia do direito penal do autor, né, que vai ter um papel fundamental aqui, né, daqui a pouco, quando eu falar de Nina Rodrigues, isso vai ficar um pouco mais claro. Né? O problema é que, quando a gente fala de Lombroso, né, na academia, né, nos cursos de direito, por exemplo, a gente não fala do viés racista que está na obra de Lombroso. Né? Lombroso tem uma obra anterior à do Homem Delinquente que chama O Homem Branco e o Homem de Cor, o Homem Negro, né? A leitura sobre as diferenças raciais, né? Enfim. Né? E ali é que está a gênese dessa ideia da pessoa que nasce para cometer crime. Né? Lombroso, o desembargador comentava até agora há pouco sobre a Cristo Hospital Média, né, que é achada em Vilela, né, que é um ladrão, né, da Itália. É exatamente, né, nesse livro, né, que Lombroso vai encontrar, né, essa estrutura óssea que todos nós temos, né, mas ele vai encontrar no crânio de Vilela e vai definir aquilo como sinal da primitividade. Né? A partir dali, o homem negro para Lombroso era o elo de ligação entre o reino animal, eu estou falando dos grandes primatas, então quando a gente fala, né, de macacos, enfim, né, em crimes raciais, inclusive, né, tem o fundo de um saber científico, né, claro, né, colocado lá nos limites né, da ciência oitocentista, né, mas tem o seu fundo científico, e a partir dali Lombroso vai definir a sua criminologia. Né? Aquela estrutura óssea, né, que liga os negros aos primatas é a responsável por sua periculosidade. Falar em sistema punitivo no Brasil hoje é falar, né, especificamente ou principalmente de periculosidade. Porque vai preso quem é o perigoso. E se é perigoso, tem que ficar mais tempo preso. Né? Depois eu quero chegar na ideia, né, se der tempo, espero que dê, sobre a função da pena também. Né? A partir dali, né, dessa periculosidade, outros conceitos surgem, como a animalidade. Óbvio. Né? Aliás, periculosidade e animalidade estão vinculadas, né? Porque a periculosidade vem exatamente nesse rompante dessa civilidade que eu possa ter, né? Que pode estar escondida atrás do meu terno, da minha gravata, mas que a qualquer momento ela pode irromper. Né? Ela pode romper essa casca da civilidade e mostrar quem é o Luciano. Né?
Luciano que esbraveja, que grita, que esperneia, né? Se nós pensarmos na questão da mulher maluca, né, é basicamente a mesma coisa, né? A mulher, ela tem que ser correta, ela tem que ser contida, né? Ela tem que ser bela, recatada e do lar, né? Porque quando ela esbraveja, quando ela grita por seus direitos, aí ela perde a razão. Ou seja, nós temos aqui o instinto primitivo e a racionalidade. A racionalidade é um conceito, né, colocado a partir da modernidade para a raça branca. Né? Então tem aí o sistema de controle também, né, atravessando o machismo, lógico. Enfim, a partir disso, Lombroso constrói toda a sua ideia de criminoso nato. Né? Depois, no Homem Delinquente, ele vai trazer a prova, né, essa prova que é Vilela, né, que é o Homem Negro, para o Homem Delinquente, esse livro que ganha notoriedade mundial. Vilela era negro, né? Nem preciso dizer que era negro, mas em Vilela também tem um conceito interessante, que é a questão do pai de Vilela, que também era ladrão. Então, Lombroso constrói uma teoria de gestão diferencial, né? Tem a questão da hereditariedade, ele não falava em hereditariedade, né? Não é da época dele, isso veio um pouco depois, né? Mas ele já falava que isso poderia ser transmitido, assim como foi, né, para Vilela. E também a questão do atavismo, né? O atavismo é interessante nós pensarmos porque se eu não tenho o pai, né, ou a mãe criminosa, né, eu possa ter esse resquício, né, da primitividade em qualquer lugar da minha ancestralidade. Mesmo que seja um tanto quanto remota, como, por exemplo, nos primatas. De qualquer forma, eu vou ter. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso pode aflorar, isso pode aparecer. Né? E se pode aparecer, para o bem da sociedade, para a segurança da sociedade, né, do cidadão de bem, eu tenho que ser preso, mesmo que eu não tenha cometido nada ainda. Né? Isso vai ser direcionado para as crianças negras, enfim. Né? O homem negro, inclusive, né, fazendo um apontamento sobre o viés da recapitulação, o homem negro não tinha, né, o desenvolvimento intelectual do homem branco e nem poderia, né, por razões científicas comprovadas, né, e em termos de comparação, ele seria uma criança branca. Né? Então, o seu desenvolvimento mental, né, estaria limitado a uma criança branca. Né? Então, não haveria muito o que se esperar, né, do homem negro. Enfim, né, tudo isso vem com Lombroso, que trabalha, né, inclusive, no sistema de justiça. Né? Ele, como médico legista, ele vai atuar, né, no judiciário. E aí a questão interessante é que quando ele atua, né, no judiciário, ele aponta para os juízes e para as juízas, né, que não adianta, né, o judiciário procurar nos autos do processo, né, a prova da culpabilidade daquele indivíduo. Porque não haverá prova. Não é o judiciário, afinal de contas, não é o judiciário, né, imbuído nessa questão de liberdade, de igualdade, que vai provar algum crime. Porque o crime não está no processo, o crime não está no mundo dos fatos, o crime está na pessoa. E o judiciário não é capaz, a partir do seu saber, né, capturar essa ideia do criminoso. Né? O crime em potencial, né? Era o criminólogo que poderia fazer isso, né? A partir de vários saberes, né? Da antropologia, da fisiologia, enfim, né? Frenologia e vários outros saberes que foram aparecendo. Né? E aí Lombroso começa, né, a conflitar, né, os saberes da criminologia com o do direito. Né? Essa é uma das razões, por exemplo, que ele cai em descrédito no centro. Né? Quando Gabriel Tarde, por exemplo, que é um magistrado francês, né, vai apontar as suas críticas para Lombroso e dizer que ele generaliza, né, os casos
ele não comprova algumas teorias, enfim, né? Ele vai fazer essas críticas. Né? E aí Lombroso cai em descrédito no centro. Né? O problema é que ele cai em descrédito no centro exatamente em 1880, né, 82, no início, no início desse período, até 86, né, e ele começa a reformular as suas teorias. Né? E é exatamente aí, nesse período, que o saber lombrosiano ele é traduzido para o Brasil. Né? Ou seja, exatamente no período, né, muito próximo dessa abolição, né, a ideia de Lombroso chega, né, com mais força no Brasil. Né? E é exatamente nesse período em que o sistema punitivo do Brasil direcionado ao corpo, ele entra em colapso. Né? Porque o escravo deixa de sê-lo, né? Passa a ser ex-escravo e fica ali num limbo, né, de uma subcidadania. Né? Em termos ele é cidadão, mas em outros termos não, ele não tem direito, mas ele tem direito de apanhar, enfim, né? O sistema de controle se mostra muito nesse cenário. E aí, antes que eu esqueça, né, falar em tradução é importante porque eu não estou falando apenas de recepção, de introdução. Né? O processo de tradução é um processo de reformulação, né? De criação, inclusive de exclusão de alguns apontamentos. Né? O que não era funcional para o saber e o controle no Brasil, né? Nina Rodrigues, por exemplo, né, excluiu Lombroso, né? Não trouxe. Inclusive criticou Lombroso, né, em alguns momentos. Então, esse processo de tradução, né, vem mais fortemente, ou pelo menos é um dos nossos maiores nomes em termos de criminologia positivista, que é Raimundo Nina Rodrigues, que também é médico. Né? Tá aí preocupado com instituir, né, a medicina legal no Brasil, é professor de curso de Direito, né? Enfim, transita muito fortemente na polícia, né? Isso vai nos dizer muita coisa, e ele começa a traduzir essa ideia do criminoso nato lombrosiano, né, e transforma em paradigma etiológico rodriguiano, né, é um outro paradigma. Né? Se lá é apontado para a individualidade, é o sujeito, é o criminoso, Nina Rodrigues vai apontar para a população. A população agora que não tem controle, a população que é expulsa da zona rural, né, que toma as ruas das cidades, dos centros urbanos, né, que inclusive começa a constituir as favelas. Né? Ou seja, o processo de racialização do nosso espaço também está colocado no pós-abolição. Né? A nossa liberdade, de novo, vem aí muito limitada. Né? Nina Rodrigues, então, ele vai criticar fortemente, né, o nosso Código Penal de 1890. Né? A obra dele é de 94. Né? Ele vai dizer que não existe igualdade, que nós somos diferentes, que a raça negra ela é inferior comprovadamente e não vai perder muito tempo com isso, né? Ao contrário do Lombroso, que vai trazer vários dados, vai compilar vários dados, e Nina Rodrigues não vai fazer isso, né? Só vai dizer que nós somos inferiores, vai provar isso, né, em termos da sua ciência. Ele vai trazer a mesma ideia da recapitulação, né, que o negro não tem o mesmo desenvolvimento do homem branco. Inclusive, um dos problemas, né, que Nina Rodrigues levanta é a questão, desembargadores, da responsabilidade penal. E aí Tobias Barreto de novo entra. Né? Por quê? Se o negro é inferior, ele não pode ser punido por um Código Penal que diz que todos somos iguais. Tá? Se o negro é inferior, assim como os menores de Tobias Barreto, que nós sabemos, né? Os menores não têm a mesma capacidade, por isso eles são inimputáveis. Não quer dizer que eles não sejam responsabilizados. Né? Nina Rodrigues vai falar assim, se o homem negro ele é equiparado a uma criança branca, como que ele vai ser punido? Ele não está falando em defesa do homem negro. Muito pelo contrário. Ele está apontando para uma eventual impunidade. Se o homem negro ele é inferior,
né, ele tem que ser colocado em liberdade. E se ele for colocado em liberdade, nós, né, a sociedade de bem, está correndo risco, muitos riscos. Então nós temos que punir essa população, né? Para Nina Rodrigues, nós teríamos que ter pelo menos 4 códigos penais, né, relacionando aí a raça, clima, enfim, outros fatores, né, que são importantes na questão da criminologia. Nina Rodrigues, então, propõe um apartheid brasileiro, né, e chegou muito próximo de instituí-lo, né. Ele só não conseguiu fazê-lo porque Nina Rodrigues não tinha o apoio jurídico, né, que era muito vinculado, ou vinha muito de São Paulo, né. Então não tinha muito com o norte do Brasil, né. Mas aí, se ele não conseguiu instituir o apartheid brasileiro, ele nos mostrou como fazê-lo, né. Semana passada eu participei de uma discussão na Câmara dos Deputados, né, e é incrível como o discurso não passa, né. A questão do que nós temos em termos de direitos fundamentais, né, é relegada para um segundo plano por alguns legisladores, porque eles se direcionam à prática. Eles não querem saber da teoria. Eles não querem saber se a nossa Constituição estabelece um rol de direitos para todos. Eles estão preocupados com a prática, porque é na prática que esse direito se volta. E Nina Rodrigues fez a mesma coisa, ou melhor, eles estão fazendo a mesma coisa que Nina Rodrigues, né? Eles querem que o nosso sistema seja prático. Então, se cometer o crime, que se puna. De qualquer maneira, mas que se puna. Pode ser, inclusive, com a morte. Pode. Né? Nina Rodrigues falava a mesma coisa, né? É na prática que o direito penal funciona. Não importa se o Código Penal traz uma série de limitações ao direito de punir, né? O senhor de escravo de antes pode ainda, inclusive, mandar, né, matar, né, os corpos indesejados que rodeiam as suas fazendas, né? Os capitães do mato podem ainda continuar a fazer o controle daqueles corpos, né? E isso ele consegue colocar, né, pelo menos no aparato policial. O seu trânsito na polícia, livre na polícia, né, diz muito sobre isso, né? As invasões, né, aos terreiros de Candomblé, por exemplo, da Bahia, são muito disso. As prisões, né, por vadiagem, né, são muito disso, né? Não interessa se nós temos direitos ou não, pelo menos direitos colocados em um pedaço de papel, né? Tem um samba que já diz, né, que a liberdade não cabe num pedaço de papel, né? E realmente não cabe, nós sabemos disso, né? Nina Rodrigues provou isso. Para Nina Rodrigues, então, ao contrário do saber, né, da elite no final do século XIX, pelo menos o pensamento majoritário, não era que nós Brasil, vamos conseguir evoluir à medida em que nós branqueamos a população. Né? Nina Rodrigues tinha um pensamento contrário, né? Ele era voto vencido, né? Ele achava que era o negro que ia acabar com o sangue branco, acabar com a pureza branca, acabar com a civilidade que corria nas veias da população branca, né? E entra em cena o mestiço. E aí ele critica Lombroso, né? O mestiço era o perigoso. Então, Nina Rodrigues tem aí uma série de categorias, né, para hierarquizar a raça negra, para dizer quem era mais negro, quem não era, quem era mestiço. Obrigado. E para mostrar quem era o perigoso, né? De qualquer forma, né, a nossa ascendência dizia quem era perigoso, né? E ele vai mostrar isso, né, apontando exatamente para Santa Catarina. Né? Olha qual é o futuro, dizia, né, Nina Rodrigues. Não exatamente nesses termos, né, mas era praticamente isso. Né? O futuro do Brasil está no sul do Brasil. Né? E ele apontava para Santa Catarina, né, para a Europa brasileira. Né? Lá, a raça ariana, né, habitando, né, um clima não tão quente, né, porque o clima tem esse fator, né, sobre os corpos, de manter a civilidade que eles trouxeram. Né? Então, era isso que ele... Para aquela raça branca, um dos códigos penais que ele falava, né, daqueles 4,
Um dos códigos penais era o que nós tínhamos em 1890, cheio de direitos e garantias, né? Pelo menos para aquela época. Né? Só que esse código, né, estruturado sobre a igualdade, sobre a liberdade, tinha que ser restrito para aquela raça, que era civilizada, que era superior. Né? Para as outras não, para as outras nós não poderíamos ter, porque para uma grande parcela da população brasileira, só a porrada funcionava. Né? Nesse momento, Nina Rodrigues faz um corte no nosso direito penal. Né? Então nós temos o direito penal declarado, que está lá no Código Penal de 1890, e um direito penal paralelo, que está colocado para a prática, que está direcionado para a prática, que é esse que os delegados deveriam fazer, inclusive os magistrados deveriam fazer. Né? Inclusive teriam que ter o auxílio de um criminólogo para mostrar para o judiciário quem era o perigoso. Né? Aquela ideia do processo, né? Volta com Nina Rodrigues. Né? E aí nós temos a questão da pena de morte colocada. Apesar da nossa Constituição impedir, né, proibir a pena de morte, né, colocando ela como exceção, né, em estado de guerra, nós temos pena de morte colocada no Brasil. Né? Não sei como está meu tempo, desembargador. Né? Não quero me alongar muito, né, senão vou atrapalhar a fala dos demais. Pode continuar. Então tá. Depois qualquer coisa me corta aí, senão eu vou ficar falando. Né? Enfim. E aí nós temos essa manutenção do sistema punitivo voltado ao corpo. Né? Os açoites. Né? A tortura colocada. Né? A pena de morte colocada. Né? Para alguns corpos, obviamente, isso é a regra, isso não é a exceção. E para o lugar onde isso também é efetivo ou efetivado, nós temos a Constituição racializada. Né? Não é, assim como não é lá em Florianópolis, de onde eu venho, não é na beira-mar em que isso acontece. Né? Aqui também não vai ser, né, na Copacabana, por exemplo. Leblon, enfim. Né? Ali nós não vamos ter né, tiros de snipers colocados. Né? Ou o governador sobrevoando de um helicóptero para atirar. Né? Nós temos nos nossos lugares. Né? Os lugares do negro, os lugares que foram né, limitados pelo racismo, né? E aí podemos adjetivá-lo como racismo ambiental, enfim, né? Que vem na questão estruturante de qualquer forma, né? Vem limitando essa atuação, né? Onde a teoria não pode chegar, né? Onde a teoria não deve ser observada. E lá nessas áreas, né, nenhum direito é fundamental. Né? O direito ao domicílio, né, por exemplo, né, é inexistente. Né? Assim como aqui, lá em Florianópolis, nós temos as invasões nas favelas, sem mandado de prisão, sem mandado de busca. Nós temos prisões sem mandado, sem flagrante. Né? Nós temos execuções, né, onde a tutela da vida deveria ser né, primordial no nosso sistema. Né? Mas não é a questão de vida. Né? Nosso sistema nunca foi voltado para a vida, pelo menos para uma parcela, né, uma grande parcela da nossa população. Ele foi voltado para a morte. Né? Por isso a necropolítica, né? Que é a gestão dessa morte. Nós podemos usá-la, essa vida, uma vida sem sentido, uma vida sem essência, uma vida que não vai desfrutar do que a vida tem de melhor, né? Porque ela tem que ser voltada para a extração dessa energia vital. Né? Vamos pensar no escravismo, por exemplo. Né? O escravo, enquanto objeto, né? Ele tem que trabalhar, só trabalhar. Né? Quando ele não estiver mais produzindo, ele pode ser morto. Né? Ele pode ser morto, inclusive, para mostrar né, para os outros né, o que acontece. Né? Ou ele pode ser largado para morrer sozinho. Né? O que tem muito com as nossas políticas higienistas né, sobre a favela. Né? A revolta da vacina, por exemplo. Enfim, né? Nesses dois direitos, direito penal paralelo e direito penal declarado, de qualquer forma, nós temos o racismo falando sobre ele. Né? Falar em extermínio da juventude negra não é né, uma metáfora, né? Muito pelo contrário. Né?
Nós não podemos, e aí falo nós, né, porque eu me incluo, obviamente, né, não podemos andar com guarda-chuva, porque isso pode ser confundido. Nós não podemos andar com uma furadeira, porque isso pode ser confundido. Não posso dirigir um carro. E aí, se eu não posso dirigir um carro, eu não posso dirigir o carro mesmo de terno e gravata. Né? Porque eu sou apenas mais um negro. Né? Nessa massa de corpo negro, corpo desválido, corpo que o Estado não quer, né? Por N fatores, eu sou apenas mais um. E antes do Luciano vir, né, com o seu currículo, né, advogado, professor, doutorando, né, é apenas mais um corpo. E mais um corpo, e isso é fundamental, gente, é mais um corpo que encarna o inimigo que nós temos declarado. E uma guerra declarada. Uma guerra chamada guerra contra as drogas, que nunca é contra as drogas, porque se nós temos uma guerra, a guerra é extermínio do inimigo. Mas a gente não vê. Já se... Tava demorando essa plaquinha. Né? Se nós temos a ideia de extermínio do inimigo, né, o objetivo seria extermínio das drogas, mas a gente não tem uma política de combate às drogas, porque isso seria feito com saúde pública. Né? Muito pelo contrário. Né? Nós exterminamos quem encarna o inimigo. E aí, de novo, eu volto em Lombroso para falar da ideia do criminoso, porque é esse corpo, né, que encarna o traficante. Claro que em terno e gravata, muito dificilmente eu vou ser, né, identificado como um traficante. Né? Como, né, criminoso colarinho branco, né, talvez eu seja, né, ou não. Né? Talvez eu não tenha um desenvolvimento intelectual, né, para fazer os crimes de colarinho branco, né? Nem esteja nos lugares para fazer isso. Né? Mas se eu estiver, né, saindo, né, do samba, por exemplo, com meu boné, né, com os meus brincos, por isso que eu faço questão de vir de brincos, né, porque eles dizem muito quem eu sou, muito provavelmente eu vou ser parado e eu posso ser morto. Ano passado, no primeiro semestre, eu dava aula na sexta-feira à noite, dava aula de Direito Penal numa faculdade em Florianópolis, eu dava aula na sexta-feira à noite. Então eu saía de casa do escritório e ia para a faculdade, né, entre 6h30 e 7 horas. A aula começava às 7 horas. Né. Eu dava aula exatamente de Direito Penal. Né. Naquele semestre, especificamente, foi um semestre muito atípico. Né. Nós tivemos um período de muitas blitzes, né, da polícia, né, em uma determinada localidade, inclusive ficava perto da minha casa, né, que não era, né, agora não é mais morro, né, pelo menos naquele período, já que eu tinha que ficar próximo da faculdade, então não estava no morro. Né, e eu passava, né, constantemente por essas blitzes. Né. Eu passei, eu acho que naquele semestre, por 12 blitzes. 12. Toda sexta-feira, no mesmo período, no mesmo horário. Né? Eu nunca fui parado. Quase nunca. Né? Dessas 12, em 11 eu não fui parado. Enquanto eu estava indo para a faculdade dar a minha aula de terno e gravata, eu não demonstrava, não aparentava ser o perigoso, não aparentava ser o criminoso. Adivinhem quando que eu fui parado? Quando eu estava indo para o supermercado, com meus brincos, de camiseta regata e boné. Aí eu fui parado. Né? Policial, militar, com toda a educação que vocês devem imaginar, né? Pediu os documentos do carro e a minha carteira de habilitação. Né? Aliás, meu documento de identificação, nem pediu a habilitação. E eu, propositadamente, dei a minha carteira da OAB. Aí a coisa mudou. Né? Só faltou ele me oferecer água porque estava quente. Né? Aí a educação apareceu. Né? Aí a coisa mudou de figura. Né? Mas ter uma carteira da OAB, estar de terno e gravata, né? Como eu já falei da questão de dirigir um automóvel, né? A mesma ideia com a carteira da OAB. Né? Ela não significa proteção. Ela não significa isenção do racismo. Né? Ser alvo do racismo é uma questão de contexto. Né?
se eu espernear muito numa audiência, eu posso ser preso. Né? Já que o judiciário é majoritariamente branco. Né? Nisso nós temos o caso, né, aqui recente, né, mas nós temos vários outros casos, né, pelo Brasil afora. Enfim, para mostrar como a questão da carteira não é a isenção, não me imuniza de qualquer coisa, muito pelo contrário, eu coordenava, mais 5 minutos? Eu coordenava até ano passado, antes de ir para Brasília, o projeto de extensão da Estácio, em Florianópolis, que era SOS Racismo, né, chamada SOS Racismo. Né. Um belo dia que nós estávamos lá, entra, né, um rapaz negro falando do que tinha sofrido de racismo num shopping muito próximo, né, ali do centro universitário, falando que inclusive ele foi proibido de entrar no shopping. Né. O que nós fizemos? Nós fomos até o shopping. Né. Claro, tivemos um planejamento rápido, né? O que nós vamos fazer? Assim, ó, fulano, tu entra pelo portão tal, eu entro pelo portão tal, eu e a equipe, tarará, tarará, tarará. A outra professora, a doutora Edelu, né, que ela coordenava o núcleo de psicologia, entraria por um outro portão com uma outra equipe, né, e nós ficaríamos vigiando, né, o nosso cliente, nosso assistido. Né. Assim que ele entrou pelo portão A, né, os seguranças começaram a segui-lo, né, e começaram a se movimentar, né, e nós nos movimentamos atrás dele. Então foi tipo assim, Tom e Jerry, né, pelo shopping. Né. Foi uma loja de departamento muito específica, né, conhecida nacionalmente, inclusive. Né. O problema foi que ele estava sendo seguido no supermercado, né, quem não, né, quem nunca, né, ser seguido no supermercado, né? E ele foi tirar satisfação com o funcionário sobre o porquê que ele estava sendo seguido. Aí a periculosidade aparece. Né? Claro que a gente não pode, o sistema gostaria que nós fizéssemos isso, né? Ou que nós nem fizéssemos, que nós reclamássemos. Senhora, por que a senhora está me seguindo? Eu não estou fazendo absolutamente nada. Claro que ele estava nervoso e estava muito indignado com a situação. Né? Ele percorreu vários corredores e ela estava perseguindo ele. Né? E ela inventou, inclusive, uma faca que nem existia. Né? Mas ela acionou a polícia e a polícia levou o meu cliente, né, para o cantinho do pensamento. Né? Quando ele entrou de novo agora, né, com o nosso apoio nessa loja de departamento, ele foi impedido de entrar. O chefe de segurança disse que ele não poderia estar ali. Né? E eu fiquei meio afastado, esperando, né, o momento certo. E as coisas começaram, né, a entornar. Né? O caldo começou a entornar. Né? Inclusive, o chefe de segurança disse que a proibição dele ali, né, estava na Constituição. Depois, né, eu perguntei para ele que Constituição era aquela que eu queria saber, que era muito importante. Inclusive, eu passava para meus alunos. Né? Mas, enfim, ele não respondeu. Né? Enquanto estava discutindo com o chefe de segurança, né, surgiu uma figura, né, um segurança que não estava uniformizado, né, que era um policial. Né. Aí é muito engraçado, né, nós pensarmos, claro, né, eu com esse tamanho todo, né, 1,65 m, né, esperneava. Né. Obviamente não estava falando com toda a educação que eles esperavam. Né. Estava, né, brigando pelos direitos do meu cliente, né, e com toda razão, óbvio, e tentando argumentar. Né. Aí o chefe, esse segurança que estava à paisana, né, não falava comigo. Né, e de novo a periculosidade aparece. Né. Ele não veio falar comigo porque eu não tinha educação. Ele falava com o meu estagiário, que era branco. Né? E aí, assim, com o senhor dá pra falar, com esse aqui, ele levantava para mim, com esse aqui não dá, porque ele é um mal educado. Né? Enfim, entre outras coisas. Né? E em determinado momento, ele pergunta quem eu sou, e eu estou exatamente assim, né? Como é o broche da OAB, que em alguns momentos me ajuda, outros momentos me atrapalha, mas enfim. Né? Mas eu estava assim, né? E ele olha para mim e pergunta quem eu era. Aí
né, eu puxo meu currículo. Né? Nesse momento é importante. Né? Puxar meu currículo é inteiro esmagador. Aí eu puxei inteiro. Né? Puxei inteiro mesmo. Né? Mas isso para ele, né, não quer dizer nada. Né? Ele queria a minha identificação. Óbvio que ele queria a identificação, né? Porque isso é uma obrigação. Né? Porque tem que apresentar a identificação. O meu nome é Luciano Góes, sou professor, tarará, 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 tarará. OAB, tarará. E você quem é? Pra que tu quer saber quem eu sou? Eu não sou obrigado. É assim, que interessante. Eu sou obrigado, tu não é. Legal. Né? Isso está na mesma Constituição que o Ciclano falou. Né? Eles conversou. Não, porque eu preciso da identificação, porque eu tenho que saber se tu és realmente advogado. Aí eu pensei assim, bom, eu posso, né, rir um pouquinho da situação, né? Posso esfregar minha carteira, né, na cara do sujeito. Né? E assim eu fiz. Né? Só que as coisas não saem como a gente planeja, né? Obviamente. Né? Então eu peguei a minha carteirinha da OAB e mostrei para ele. Né? Mostrei para ele, ele quis pegar. Aí no que ele foi pegar, eu puxei. Ele disse, não, só vai ver. Aí eu mostrava, ele ia com a mão e eu puxava. A gente ficou, né, nessa brincadeirinha, né, que agora dá para rir um pouquinho, né, mas na hora foi bem intenso. E aí ele falou, não, eu tenho que ver porque eu tenho que saber se não é falsa. Né? Depois eu pensei, eu poderia dar voz de prisão para ele. Né? Mas enfim, como eu estava concentrado, né, no meu cliente, né, para não ser preso de novo, né, inclusive ele foi processado por ameaça, enfim, outras coisas, né, resolvi deixar, né, assim mesmo. Né. Isso mostra, né, que a nossa periculosidade ela pode aparecer no momento em que nós nos insurgimos contra o sistema. Um sistema que nos tem como objeto, né, e para esse sistema nós só podemos ser objetos. E objeto não fala, objeto não reclama. Né? No momento que isso acontece, a periculosidade surge. E essa periculosidade pode surgir, por exemplo, no momento em que alguém achar que eu sou um traficante. Né? Ou alguém queira, né, que eu seja um traficante. Né? Porque nós temos isso também, nós temos os kits flagrantes em qualquer lugar do país. Né? Os flagrantes forjados estão aí, né? Ou os autos de resistência, né? Que agora não são mais autos de resistência, mas eles continuam na prática funcionando como tal. Né? São as mortes legitimadas por uma pretensa, né, atitude, por uma pretensa reação, né? Uma violenta atitude que coloca a vida dos policiais em risco. Né? O problema é falar isso para os snipers que estão nas torres, por exemplo, ou estão nos helicópteros. Né? Qual é a reação, né? Qual é a ameaça que isso é colocada para esse povo? Né? No contexto que nós vivemos, a nossa vida vale cada vez menos. Né? Nós somos cada vez mais alvos desse sistema, um sistema que está direcionada para a nossa morte. Né? Isso também vem colocado em termos de encarceramento. Né? E aí eu quero finalizar para falar sobre a prisão. Né? Esse encarceramento massivo ele está direcionado já a um processo de privatização. Né? Claro, né? Capitalismo e racismo andam de mãos dadas, né? Sempre. Né? Mas pensar nesse sistema é pensar no porquê nós encarceramos. Qual é a pena de prisão no Brasil, de fato? Bom, se nós fôssemos uma democracia, né, verdadeiramente, nós não excluiríamos, nós incluiríamos. O problema é que nós nunca fomos incluídos nesse projeto chamado Brasil. Né? Nós sempre fomos excluídos. E como tal, nós vamos permanecer. E é aí que entra a prisão. Não é para reintegrar. Aliás, se essa fosse a função da prisão, por que a nossa população aumenta ao invés de diminuir? Se ela realmente funcionasse, nós teríamos que estar reduzindo o número. Né? Cada país tem um número de presos que deseja ter. Isso já é, né, lugar comum, né, no discurso da criminologia. Né? Cada país também tem o seu sistema punitivo, né, direcionado para a sua estrutura. Isso também a gente já sabe. Né? Então, pensar, né, em abolicionismo penal é pensar em sobrevivência da população negra, que está vinculada também a uma política de drogas que se direcione para a saúde. Né? E não para o extermínio. Não para o extermínio do nosso corpo. Né?
se é isso que a gente quer. Mas o sistema, de novo, mostra que não é isso que ele quer. Né? Porque ele quer encarcerar Rafael Bragas. Ele não quer prender o dono do helicóptero com 430 quilos de cocaína. E isso o sistema ignora, porque não é interessante. Né? Então, pensar na prisão é pensar na função. Qual é a função dela na nossa democracia? A função dela é manter a segregação, né? Os espaços racializados. É identificar uma população criminosa. De novo. Né? E se não cometer o crime, não interessa, ele pode cometer. E se não vai cometer, é menos um. É apenas mais um corpo negro dentro do cárcere. E aí pode ser homem, mulher ou qualquer outra identificação de gênero que possa ter. Né? Sendo um corpo negro, né, vai ser apenas mais um. E como tal, não tem nenhum direito colocado. Muito menos um direito tido como fundamental. Obrigado, gente. É importante colocar que a palestra se dividiu em duas partes. Uma parte analítica acadêmica, onde o expositor analisou o pai da criminologia, onde fez uma digressão em termos da antropologia e, ao mesmo tempo, enfocou Nina Rodrigues e as críticas de Gabriel Tarde, e daí fez a sua construção teórica, e a outra parte em que o autor, o expositor, através da vivência, do controle social, do dia a dia, ele trouxe as suas reflexões sobre a pena de morte, numa parte, e a outra a respeito da seletividade do direito penal em relação às prisões. Portanto, é uma palestra multifacetada, e nós precisamos, então, observar esse aspecto. Também é um aspecto que ficou dentro da questão do sistema de controle racial, do contemporâneo, que é exatamente a polícia versus os afrodescendentes. Porque a quem a polícia persegue? Imediatamente, na escuridão. E quem são aqueles que perseguem os afrodescendentes, se não outros afrodescendentes? Então, portanto, essa é uma grande temática dos dias de hoje, que eu coloco para o restante da mesa, para, dentro do tema que o nosso presidente colocou com muita cautela, crime, controle, raça e reflexões.